Irmãos, este Evangelho de São Mateus que nós acabamos de ouvir, num primeiro momento parece que o Evangelho está falando da cura de um paralítico. Mas na verdade o que Jesus quis mostrar foi algo para além da cura física daquele paralítico. Aliás, a cura do paralítico não era o mais importante para Jesus. O mais importante para Jesus é que aquele homem tornasse um homem livre espiritualmente. Pois o que paralisava a vida daquele homem não era a sua deficiência física, mas os seus pecados. Por isso Jesus não disse no primeiro momento para aquele homem ser curado, mas disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Coragem, filho, coragem, porque os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, o pecado é que nos paralisa, o pecado é que endurece o nosso coração, o pecado é que nos impede de ver a bondade, a grandeza de Deus. Podemos não enxergar com os olhos da carne, mas uma vida espiritual, uma vida na graça de Deus, nos possibilita ver aquilo que hoje os nossos olhos às vezes não conseguem enxergar. Uma fé viva, uma fé forte é capaz de ver, de olhar, ver e acreditar naquilo que talvez os olhos jamais viram ou jamais verão. Por isso, para Jesus era mais fácil, ou podemos assim dizer, mais importante, era mais prioritário para Jesus curar o coração daquele homem, dar àquele homem a capacidade que vem pela graça de poder ver, de poder enxergar, de poder amar novamente. No entanto, sabendo dos pensamentos dos corações dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus então também devolve a cura para aquele paralítico, pois naquele tempo todos aqueles que tinham uma doença, eles de certa forma eram totalmente excluídos da comunidade. Todos aqueles que tinham alguma doença eram considerados homens, mulheres castigados por Deus. É o que era a mentalidade daquele tempo. As pessoas acreditavam que as doenças eram consequência dos seus pecados. Certa vez até perguntaram a Jesus: Senhor, o que este homem fez para nascer assim? Se ele já nasceu assim, então o que ele fez? Foi seus pais que pecaram? É por causa dos pecados dos seus pais que ele nasceu assim? Porque ele não poderia, se ele já nasceu assim, não poderia cometer nenhum pecado para vir a ser dessa forma, para nascer assim. Portanto, eles acreditavam firmemente que toda a deficiência, que toda a doença era consequência do pecado que havia sido cometido por aquela pessoa ou pelos seus pais. E Jesus então também quer inverter isso. E Jesus cura aquele paralítico, devolvendo ao paralítico a sua dignidade. Mais uma vez, o mais importante não era ele andar, mas o mais importante era ele ser alcançado pela graça, ter os pecados perdoados que o impedia de ser de fato alguém agraciado por Deus, mas também de ser alguém aceito pela comunidade, de ser alguém aceito pelas pessoas. E por isso Jesus cura também da sua paralisia. No entanto, meus irmãos, é interessante que Jesus cura aquele homem, o coração daquele homem, mas não é capaz, podemos assim dizer, de curar o coração daqueles mestres da lei,
que não conseguem enxergar Deus em Jesus, que não conseguem ver a obra de Deus, que não conseguem glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele pôde realizar na vida daquele homem e por tudo aquilo que Ele pode realizar na vida de cada um de nós. É a dureza do coração. Vejam, quando Deus quer, mas quando o homem não quer, nem Deus pode. Quando o homem não quer enxergar, nem Deus pode devolver a visão a ele. Quando o homem não quer amar, nem Deus pode transformar o seu coração. A graça ela cai, mas não penetra. É a dureza do coração. Por isso, os mestres da lei não conseguiram ver, porque o seu coração estava endurecido pelo pecado. Quando nós não conseguimos ver, ou melhor, quando nós estamos endurecidos no nosso coração, dificilmente nós podemos ver as obras de Deus, dificilmente nós podemos ver a ação de Deus, porque o nosso orgulho, o nosso apego, a nossa mundanidade é que nos impede de ver as obras de Deus. Para ver as obras de Deus é necessário da fé, é necessário olhar com os olhos de Deus, pensar com os pensamentos de Deus, sentir com o coração de Deus. Só assim nós poderemos ver, enxergar e acreditar naquilo que humanamente muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Por fim, interessante que aquele homem não chega sozinho até Jesus. Aquele homem chega com um grupo de pessoas. Vendo a fé que aquelas pessoas tinham, Jesus então disse ao paralítico, coragem, os teus pecados estão perdoados, etc. Portanto, quem são essas pessoas? O Evangelho vai nos mostrar que essas pessoas são a igreja. Somos nós que rezamos uns pelos outros, somos nós que nos sentimos mais fortes quando estamos unidos na comunidade eclesial, na igreja. Quando nós nos separamos da igreja, tudo se torna mais difícil. Mas quando nós estamos unidos com a igreja, rezamos com a igreja, nós sentimos também a força da oração da igreja, a força da presença, da comunhão que vem da igreja. Vejam a leitura de domingo passado, que nos falava da prisão de Pedro. Pedro estava na prisão e foi libertado, mas foi libertado depois da oração incessante da igreja. A igreja rezava por Pedro na prisão, para que ele não fraquejasse na fé, para que ele não fraquejasse na fé, para que ele não esmorecesse, para que ele não desanimasse. Portanto, vejam como é importante a comunidade, como é importante estar unido à comunidade de fé. Uma fé não se constrói, uma fé não se sustenta sozinho. Uma fé se sustenta quando estamos em comunhão, celebrando uns com os outros, unidos uns com os outros, mas não só numa união, numa unidade de certa forma idealizada, mas uma unidade real, concreta, sabendo reconhecer as diferenças uns dos outros, reconhecer que há diversidades entre nós, que somos diferentes uns dos outros, mas todos devemos estar unidos, pois todos comungamos de uma mesma fé, todos comungamos de um mesmo pão, todos participamos do mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, do qual Ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Por isso, a nossa fé se fortalece com a igreja, e com a igreja nós podemos enfrentar todas as dificuldades, todas as provações, por mais difíceis que elas sejam. Hoje estamos celebrando o 7º dia da Cristina,
Cristina era uma paroquiana nossa, muito atuante em nossa comunidade, que participava assiduamente aqui das celebrações. Talvez nem todos vão se lembrar dela, mas o lugarzinho dela não era aqui na nave da igreja, era sempre lá, né? No banco, no corredor lateral. Muitas vezes após a missa da manhã, quando a gente saía da sacristia, ela estava ali ainda rezando, fazendo as suas orações, né? Após a missa. E isso sempre nos marcou bastante. Mas o que é muito significativo, aquilo que nós acabamos de refletir aqui no Evangelho, a Cristina foi hospitalizada e ficou 11 meses hospitalizada, 11 meses sem voltar para casa, 11 meses praticamente vivendo há quase um ano no hospital, né, em São Paulo. Tive a oportunidade também de visitá-la uma vez, mas como a sua filha me dizia, ela acompanhava as nossas celebrações pelas redes sociais, pois isso a fortalecia, era uma forma dela estar unida a esta igreja, a esta comunidade, a esta paróquia da qual ela fazia parte, né? Certa vez até o padre foi lá para ungí-la e ela disse, não precisa, porque o meu pároco virá aqui para me ungir, o padre da minha paróquia, né? Então aquela necessidade, e que ao mesmo tempo a gente vai percebendo que o quanto a comunidade é importante na nossa vida, e o quanto a comunidade nos fortalece também nesses momentos. Então, por mais que ela tivesse sido transferida lá para São Paulo, estivesse lá no hospital com seus familiares, suas filhas, mas sentia a necessidade de ver a comunidade reunida, saber também que nós rezávamos por ela, e isso a fortalecia, para que ela pudesse também enfrentar esses 11 meses aí de enfermidades, né? Por isso, vejam o valor da comunidade, o valor da fé, de uma comunidade de fé. Nós somos uma só família, somos uma só comunidade. É verdade, eu não sei o nome de todos vocês que estão aqui na igreja hoje, né? Vocês, certamente todos devem saber o meu nome, porque é mais fácil todos saberem o nome do padre do que o padre saber o nome de todos, né? No entanto, né, nós sabemos que todos somos uma só família de fé, né? Olhando, às vezes a gente até vai marcando, né? Como a gente marcava a Cristina lá naquele banco, né? A Egídia, por exemplo, ó, aí de quem sentar aqui nesse cantinho dela, ela pega a bengalinha, aqui é meu lugar, né? E assim por diante, e tantos outros que a gente vai olhando e vai marcando, não sabe os nomes, mas os rostos, e às vezes não só os rostos, mas sabemos que somos uma comunidade de fé, rezamos uns pelos outros, não sabemos o nome, mas sabemos que somos irmãos, rezamos uns pelos outros, né? Eu costumo sempre dizer em algumas ocasiões, não sei se vocês sabem, mas o pároco, ele, de todas as missas que ele reza no domingo, uma missa ele reza pelo seu povo, né? Ele não reza em nenhuma intenção particular naquela missa. Então, uma missa do domingo, todo pároco tem que escolher, e ele promete isso quando ele assume aquela paróquia, né? Uma das obrigações do pároco é rezar uma missa aos domingos na intenção de todos os fiéis da sua paróquia, né? Portanto, por mais que a gente não saiba o nome, tá vendo? Mas eu rezo por cada um de vocês. Todo domingo ofereço uma missa exclusivamente para vocês, né? Além de rezar diariamente pelo povo que nos foi confiado, né? Essa é a nossa missão enquanto pastores, né? Cuidamos das almas, e talvez nem todos eu já cumprimentei, nem todos já conversei, mas isso seria reconhecimento humano, né? A gente se sentir, o padre me cumprimentou, o padre falou comigo, mas isso a recompensa já seria para você. Agora, rezar por você, pode ter certeza que isso é muito mais importante que o padre pode fazer, né? E o padre faz isso diariamente,
e a cada domingo. E vocês também fazem por mim, eu sei disso, né? Acabamos de rezar aqui na bênção do Santíssimo, nosso Papa, nosso Bispo, nosso pároco, né? Então rezamos também pelo pároco, rezamos também pelos sacerdotes que nos são confiados, portanto rezamos uns pelos outros, meus irmãos. Esse é o valor da igreja, da comunidade de fé. Talvez não saibamos o nome uns dos outros, talvez não tenhamos a oportunidade de estar presencialmente uns com os outros, mas temos a certeza de que rezamos uns pelos outros. O que fortaleceu esse homem a chegar até Jesus, a pedir a Jesus que o curasse, o que chamou a atenção de Jesus, na verdade, para curar aquele homem, foi justamente a união daquela comunidade, a força. Jesus viu a fé que eles tinham, e a partir da fé que eles tinham, Jesus então manifestou ali os seus sinais, né? Que Jesus possa então continuar manifestando os seus sinais também na nossa vida, e possamos assim irmos nos fortalecendo uns aos outros. Especialmente hoje nós rezamos pelos familiares da Cristina, recentemente, né, a perderam, como também daqueles que hoje celebram o primeiro ano dos seus entes queridos, e como tantos outros que choram, seja pela saudade dos seus entes queridos, ou pela preocupação com algum familiar que está doente, mas saibam que as nossas orações, as nossas intenções estão todas no mesmo altar, estão todas na mesma e única intenção. Portanto, rezamos uns com os outros e rezamos uns pelos outros, na certeza de que a fé nos fortalece e a comunhão nos une, e a nossa unidade é cada vez e sempre mais a nossa força. Assim seja. Amém.